Juiz, quase agrediu Teófilo por estar a mentir no tribunal. É isso que está a acontecer aqui. Para ele dizer que se confirma ou não. É isso que está a acontecer aqui. Ninguém disse, o senhor é culpado, o senhor fez isso, e mais aquilo. Tanto mais que chegou aqui no primeiro dia, ele explicou-se e tudo. Ninguém cortou, deixou ele falar até o fim. Depois nós viemos fazer o nosso questionamento, que estamos aqui a fazer. E eu não tenho um período específico para fazer. Não. O tribunal pode fazer questionamento a qualquer momento. A qualquer momento. Ou então tem uma lei que proíbe. Se tiver, peço para me mostrar o artigo, por favor. Aguardo. Meritíssimo, eu penso que quando comecei o meu pronunciamento, eu fui claro. Aquilo que é o meu modesto entendimento. E disse que a lei é que estabelece como deve decorrer, como deve ser feita, fundamentalmente nesta situação, esta componente, como deve ser feito o interrogatório, que é composto, uma das partes são as perguntas. Quais são as características que devem ter, as perguntas que devem ser feitas. É só isto. Então, eu não estou contra que se colha aqui os factos, nem que se recorra a qualquer meio que se considere meio de prova admitido por lei. Eu não estou contra isso, mas é que eu acho que nós estamos a insistir e persistir numa situação em que eu, modestamente, continuo a dizer, são formas de fazer perguntas que se mostram proibidas por lei. É só isto. Obrigado. Ok. O doutor falou a primeira vez, eu respondi. O doutor falou a segunda, eu vou responder também a segunda e acabou o assunto. 2-2. O que está-se a fazer aqui não é isso. Aqui estamos a fazer questões que são importantes. Ele responde se quiser. Não é obrigado a responder. Se quiser, o doutor diga a ele para não responder. Simplesmente diga, Teófilo, não responde. Fica lá. Ninguém vai obrigar. É só isso. Eu vou ler o e-mail dos francos, dos 50 milhões. Bom irmão, eu consultei e, por favor, coloque 50 milhões de francos. Quaisquer que sejam os números que você tenha em suas aves, eu acrescentarei 50 milhões da minha raça. Eu estive a perguntar a ele que no contrato original tinha um valor de 302. E o senhor Mutota veio dizer, entre outras coisas, que disse, ouviu do senhor Teófilo que iam-se aumentar 50 milhões. E eu vi esse e-mail aqui. Está a dizer, qualquer valor que tenha em suas aves, eu acrescentarei 50 milhões da minha raça. Estou a perguntar se isso tem a ver com os 50 milhões que o senhor Mutota disse, foram acrescidos. Não é em matéria dos autos? Claro que é. É responder sim ou não. Não comento, Meritíssimo, mas as afirmações feitas pelo meu colega. Sim. Pelo meu colega. Agora, sobre este e-mail que enviou, 50 milhões da sua raça significam o quê? O significado do e-mail? Sim. Ok. Que o senhor, qualquer valor que ele tenha em suas aves, o senhor vai acrescentar 50 milhões da sua raça. É por isso que eu ontem dizia, as comunicações à volta da criação da Abu Dhabi, Moçambique, as comunicações são anteriores. A ideia é aquela que o Meritíssimo fazia, da criação da MULEP também estar associada a Abu Dhabi para se criar Abu Dhabi, Moçambique. Na altura discutíamos o valor que devia ser alocado a Abu Dhabi, Moçambique, e nós colocaríamos a nossa parte. Não tem nada a ver com aquilo que os americanos entenderam, falaram, porque este entendimento vem dos americanos. Aí estamos a falar numa linguagem de 50 galinhas, nós estamos a falar de dólares, mas estamos a falar de milhões de dólares que seriam alocados a Abu Dhabi, Moçambique. É esta conversa que é anterior a qualquer evento. Está bem, senhor Teófilo. Está bem. Essa é a sua resposta. Sim. Que eu respeito, não é? Sim. É a sua resposta que eu respeito. É verdade.
os e-mails vieram dos americanos. Sim. Os americanos já conseguiram esse e-mail seu. Sim. E na acusação norte-americana, o senhor é chamado de conspirador. Sim. É um dos... Aqui pode ser réu, arguido, não sei o quê. Lá é chamado. E também é responsabilizado. E na acusação norte-americana, de onde saiu esse e-mail? Dizem que foi neste e-mail. Dizem lá. Que foi nesse e-mail. Foi através desse e-mail que o senhor pediu os 50 milhões. É acréscimo. O que eu estava a tentar é perceber se aquele que ele disse, que o senhor disse que ia aumentar 50 milhões, não sei o quê, academia de CISI, para fazer a academia de CISI, ou não sei o quê, essa conversa, tem a ver com este e-mail que o senhor enviou. Esse... Primeiro, o senhor disse que não tinha enviado o e-mail. Mostrei-lhe as suas declarações, confirmou que enviou. E agora, depois de confirmar que enviou, diz que está fora de contexto, não é isso? O Meritíssimo está a misturar coisas. Não há nada disso que o Meritíssimo está a pedir para... Fora do contexto é uma coisa. Falamos de coisas fora do contexto, foram de ontem. O e-mail que eu não me lembrava não é esse. Vamos nos cingir ao e-mail que o Meritíssimo está a confrontar, que é das 50 galinhas. Que eu nunca... Das 50 galinhas. Seu Teófilo, não pode esquecer milhões. Tem que Está escrito dizer... 50 galinhas aí. Eu vou ler aqui. Bom, irmão, eu consultei. E, por favor, coloque 50 milhões de francos. Sim. Sim. Não é? Sim. Quaisquer que sejam os números que você tenha em suas aves, eu acrescentarei 50 milhões da minha raça. Está vendo, né? Ok. Então, o senhor disse aqui que fez mais ou menos a quantidade de equipamentos a fornecer para aquele projeto. Depois mandou um e-mail para a Jana a perguntar quanto ia custar aquilo. Disse isso? Sim. Não é? Depois o Gianni mandou uma cotação de 302. Não é isso? A primeira que ele mandou foi a de 312. 312. Sim, foi. 312. Não é isso? Sim. Depois o senhor disse que o valor final do contrato, quando o senhor saiu, quanto é que era? O valor, lembro... Custo total. Sim, 352, 353, por aí. Ok, muito obrigado. Estou esclarecido. Vamos continuar. Questões... Quer falar? Fica Só um falando, pequeno comentário. Meritíssimo, quando eu estava detido, fui chamado à PGR pela doutora, acho que nessa altura era a doutora Sheila, estava no processo, e falámos deste assunto. A conhecem-se há muito tempo? Não, no âmbito do processo. Sim, com a doutora Sheila. Conhecem-se há muito tempo? Há muito tempo, não, neste trabalho, sim, nos conhecemos. Ok, está bem. Só que hoje está de máscara, não acho nada bonito. Gosta de ver ela sem máscara? Sim. Ah? Yeah. Muito obrigado. Doutora Então, Sheila. este assunto... Doutora Sheila agradece. Sim. Quando ia lá não havia esta coisa de máscaras. A última vez que eu estive lá não havia máscaras. Não havia. Que era a posição americana. Esse é dela? Não, esse é dela. Sim, meritíssimo, obrigado. Sim, Eu sim, dizia, a quando... doutora Sheila agradece. Sim, quando fui lá, discutimos muito este assunto. Foi uma discussão muito quente entre eu e ela. Estávamos nós os dois no gabinete. Ei? Sim, foi uma discussão muito quente. E saímos de lá zangados. Eu, pelo menos, saí zangado. Mas estamos a tirar de novo as coisas do contexto. Quando digo contexto, é o contexto, o espírito em que nós vínhamos com a coisa. Nós tínhamos de criar a ADM Moçambique aqui. E a ADM Moçambique tinha de ter dinheiro. Esse é um ponto. O aumento das faturas, se eu tivesse acesso a estes e-mails da MULEP,
Eu me lembro que a fatura subiu de 302, foi para 318, subiu de 318, foi para 330, chegou a 350 por aí. A doutora Sheila também levantava esta questão. Por que há 50 galinhas e 50 milhões? Essa é como algumas coincidências que estão aí no documento que o Meritíssimo até disse. Há muitas coincidências aqui. Sim, há algumas coincidências, sim. E, honestamente falando, Meritíssimo, essa explicação que nós nos entendemos com a doutora Sheila, eu até me lembro, eu ter dito, doutora Sheila, se quer colocar o seu depoimento, coloca e assina. O meu depoimento é este. Então, mantenha o meu depoimento, Meritíssimo. Sim, eu já entendi as conclusões, como disse o seu ilustre mandatário, as conclusões minhas, a valoração que vou fazer disso tudo, esta não é sede própria para isso. Aqui é para eu perguntar apenas aquilo que eu queria perguntar, qual era o custo total, o senhor disse 302, e depois qual é o custo que o senhor Gianni Bustani deu dos materiais, o senhor disse 302, depois o custo final, o senhor disse 352, e depois as conclusões, valoração, não sei o quê, isso não é para aqui. Sim. Isso não é para aqui. Vamos continuar. Doutor Gani, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Meritíssimo. Ontem vi pela televisão. Vi-me pela televisão, pois devo ter visto. Eu também vi o Soutor o dia todo. Embora não estivesse presente aqui na diligência, tive o cuidado quando acabar o meu trabalho e sentar-me em frente à televisão e acompanhar a diligência toda. Sim. É como se estivesse presente. Tá certo. Portanto, não dei oportunidade do Meritíssimo ter saudades minhas. Tenha bondade. Muito obrigado, Meritíssimo. Com o devido respeito e devida vénia, em primeiro aspecto, gostava de cumprimentar o Tribunal por ter reposto uma situação que desde o princípio eu achava anómala, mas não quis levantar porque de facto não parecia que fosse determinante para os trabalhos. É a representação judiciária do assistente. O Soutor levantou a questão hoje e muito bem, e penso que de facto tem que ser representado apenas por um mandatário judicial. Era só isto. Era a primeira questão. A segunda questão que queria pôr é o seguinte. O senhor Dr. Teófilo Nhangomelo, eu vou-me cingir aqui a 2 ou 3 perguntas, a pronúncia, porque eu entendo de que a audiência de julgamento vigora um dos princípios é da vinculação temática, isto é, vincularmos ao que está no despacho de pronúncia. Eu gosto de me centrar no despacho de pronúncia, é porque é a partir daí que nós podemos ou não desconstruir essa mesma pronúncia com aquilo que foi produzido aqui nos autos. Senhor Teófilo, Dr. Teófilo Nhangomelo, no artigo 36 da pronúncia, diz o seguinte: os corréus Gregório Leão, António Carlos do Rosário, Teófilo Nhangomelo, Bruno Langa, Armando Dambi Guebuza e Cipriano Mutota, em coordenação e comunhão de ideias com Gianni Bustani, formaram um grupo. Para já vou parar aqui e depois vou continuar o resto das minhas perguntas. Eu queria que o senhor respondesse com serenidade. Eu vou-lhe fazer as perguntas com toda a serenidade, com toda a calma. Não vou transformar isto num inquérito tipo policial, que só não permite que o réu possa falar com toda a propriedade e dizer o que pensa sobre o assunto. Eu vou-lhe perguntar o seguinte. Já disse aqui ontem, que embora não estivesse presente, acompanhei pela rádio e pela televisão, que quando conheceu o Gregório Leão, nas 2 ou 3 reuniões que teve no Comando Conjunto, quando conheceu o António Carlos do Rosário, quando conheceu o Bruno Langa, como conheceu o Armando Dambi Guebuza e o Cipriano Mutota, o seu amigo de longa data, e assim como a relação com Gianni Bustani. Os senhores diz a pronúncia, que arquitetaram um plano previamente urdido até ao pormenor, com o propósito de se apoderarem em proveito próprio
dos fundos pertencentes ao Estado moçambicano por força dos empréstimos contraídos pelas empresas proíndicos Ematum MAM com garantias do Estado para implementação do projeto de proteção de zona económica exclusiva. A primeira pergunta que eu ponho ao senhor é: os estudos, o projeto e os estudos de viabilidade no âmbito da proteção da zona económica exclusiva, qual era o objetivo? Era proteger a zona económica exclusiva ou subtrair, eu estou a ler para não utilizar outros termos que não estejam na pronúncia, apoderarem em proveito próprio fundos pertencentes ao Estado? Era apenas proteger a zona económica exclusiva. Este estudo que foi feito ab início, nos termos que explicou ontem, aqui nas diligências de ontem e antes de ontem, tinha um propósito claro, que era proteção da zona económica exclusiva. Mas então, tendo em atenção a ordem sequencial que expôs aqui neste tribunal ontem, da evolução dos contactos que teve, das reuniões que teve, das viagens que teve, que envolveu o António Carlos do Rosário, o Bruno Langa, o Dambi Gaibusa, o Cipriano Mutota e as relações com o Giano Ostana. Uma vez que também ficou aqui claro que nenhuma destas viagens, a não ser as reuniões do Comando Conjunto, o réu Gregório Leão não viajou, não participou, não esteve junto. Quando é que formaram este grupo? Esse grupo nunca existiu. Percebe o que está aqui nisto? E a gravidade desta afirmação da pronúncia põe a nu o que estamos aqui a discutir. Constitui para mim um dos objetos fundamentais do processo, se não o objeto fundamental do processo, que de facto este trabalho que o senhor fez de implementação de proteção da zona económica exclusiva não era esse o objetivo. O objetivo era usurpar em proveito próprio os fundos pertencentes ao Estado por força dos empréstimos contraídos pela Proíndicos, Ematum e MAM. Esta afirmação, esta pronúncia, pela sua dimensão e pelo seu caráter, tem que ser muito bem respondido por si, porque nós precisamos de perceber se foi constituir um grupo para apoderarem em proveito próprio fundos do Estado ou foi para proteger a zona económica exclusiva. É preciso clarificar isso ab início, porque o desenvolvimento, todo o resto, parte disto. E como o senhor é que esteve nos projetos, quer no estudo de viabilidade, eu gostava que voltasse a responder esta questão de forma clara. Obrigado, Dr. Gani. O grupo, do jeito como está mencionado na pronúncia, nunca existiu como um grupo. São indivíduos separados que, ao longo do processo, foram surgindo devido às suas responsabilidades que lhes estavam sendo atribuídas na altura, e tem os nomes que constam aí. Mas devo dizer que não são os únicos nomes que deviam ter sido arrolados no processo da implementação do projeto da Zona Económica Exclusiva. Pois o único objetivo que nos conduzia na altura, pelo menos o envolvimento meu, era para tornar este projeto possível. Algumas das pessoas que são mencionadas na pronúncia estiveram em fases da execução ou da discussão do projeto e também na tomada de decisões, mas devo dizer que não são somente essas pessoas que estão nessa lista. Se nós estamos de facto a discutir o projeto da implementação da proteção e monitoria da Zona Económica Exclusiva,
esta designação que está sendo feita do grupo é incorreta, porque nós nunca fomos um grupo, nós nunca nos reunimos em tanto que tal como um grupo, como a pronúncia está a dizer. Por exemplo, o senhor Gregório Leão, só ouvi nas reuniões para as quais eu era chamado, ele estava lá presente. O Mutota, eu ia às reuniões, nem todas as vezes ele estava, havia umas em que ele estava, eu ia a algumas reuniões com outras pessoas. Há reuniões em que eu estive em que também havia outras pessoas que não estão mencionadas. Então, a ideia de estar sendo trazida de um grupo nunca existiu. Nunca existiu essa ideia de um grupo. As pessoas surgiam segundo as necessidades do projeto e davam o seu contributo. E umas davam contributo e saíam, outras davam contributo e ficavam. O engenheiro Mataba, uma pessoa, um quadro competente, um economista de créditos firmados, participou, deu o seu contributo no projeto, saiu. O vice-ministro Bernardo, como se chama o vice-ministro Bernardo? É o vice-ministro, esquece-me o primeiro nome, Vítor Bernardo, deu um contributo valiosíssimo no projeto, quando ele era o PCA da Proind, da Monte Binga, desculpa, deu o seu contributo no projeto, valiosíssimo, infelizmente saiu. Então é isto. Agora, chegar aqui, as pessoas estão indicadas na pronúncia, eu acho inglório o que está dito ali, dizer que houve um grupo que tinha objetivos, não sei quais, mas o trabalho que nós estávamos a fazer, que eu disse uma vez à doutora Sheila que se tivesse uma outra oportunidade, eu faria esse trabalho, e devo dizer que eu vou fazer mais projetos. Eu gosto tanto do meu país, vou fazer mais projetos, se tiver espaço, se tiver as decisões para fazer projetos, vou fazer projetos, mas devo sempre dizer, meritíssimo doutor juiz, alguns projetos falham na execução, na implementação. Os projetos são bons, falham na execução, e se falharem na execução, vamos pegar nos aspectos da execução que falharam e corrigimos esses projetos de execução que falharam. Quer dizer, quando nós construímos um prédio de 30 andares e depois uma lâmpada não acende, a gente não vai demolir todo o prédio. A gente repara a lâmpada que está lá e continuamos com aquilo que está a funcionar. Como dizia o Dr. Chivale, não podemos... A resposta, porque seus exemplos eu já disse. Que para mim não são enquadrados. Ok. Inscreva-se no canal. Obrigado.